Hoje é 5 de abril de 2022. São 17 horas. Período em que os aviões começam a passar aqui por cima. Um ou outro desses comandantes já passou por aqui. E só falta dizer boa tarde ao Paulo Sérgio. Às vezes, quando o Leite Fernandes vem de Brasília, passa por cima dessa casa. Se prestar muita atenção, dá, quem sabe, para ver o telhado desta velha residência aqui, que tem uns 50 anos. Eu escriba e Dione resolveram dar tudo aos filhos. Então, nós moramos em produtos emprestados por eles para nós, o que fica muito curioso. E eles tratam muito bem dos velhos marinheiros, que são a Dione, que trabalha ainda. A Dione tem 92, é consultora da Conan em Revista, uma empresa, a Conan, especializada em administração municipal, com consultores muito competentes, inclusive. A Conan tem 20 anos. 20 anos de existência. Esta revista é número 74 já. É distribuída, inclusive, e remetida ao Paulo Sérgio Leite Fernandes, que lê tudo. É forçado como criminalista a examinar também o direito administrativo, porque os municípios têm problema, sim. E o Paulo Sérgio recebe e lê com muita dedicação aquilo que é escrito pelos consultores da Conan, uma empresa tradicional no ramo. E por que o Paulo Sérgio hoje tocou piano antes desta crônica? Está a tocar de vez em quando, sim, para demonstrar que durante esta pandemia que já tem 2 anos, não ficou olhando para cima, não. Tocava piano em criança, em adolescente, e resolveu voltar a dedilhar de vez em quando. Engana bem. E toca num piano Holland eletrônico. O Paulo Sérgio é um octogenário eletrônico, porque tem a sua vida profissional também neste opúsculo plástico pendurado no pescoço, que tem o seu escritório todo codificado, evidentemente. Mas é assim. Por que o Leite Fernandes faz essas reflexões no início dessa crônica, que não pode ser longa não, porque Lígia Fagundes Telles morreu anteontem. A Lígia tinha 96 ou 97 anos, segundo outros, e produziu uma imensidão de obras. Era membro da Academia Brasileira de Letras, teve uma vida cheia, respeitadíssima, uma escritora romântica, sim, porque escreveu inclusive Ciranda de Pedra e outros livros muito gostosos de serem lidos. Leite Fernandes publicou uma fotografia de Lígia embaixo da crônica de ontem. E fez o Leite Fernandes algumas reflexões sobre a vida e sobre a morte também. Aos 86 anos, o Paulo Sérgio Leite Fernandes pode se dar, quem sabe, ao luxo de dizer algumas coisas pessoais ou personalistas, a moda de Thales Castelo Branco. Thales Castelo Branco está em Campinas lá, recolhido, mas está a escrever uma obra que talvez seja
autobiográfica. Tales é um advogado criminal importantíssimo, que já passou inclusive pela presidência da República, foi amigo de presidentes, ex-presidentes desta nação, e tem algumas convicções de natureza pessoal que pode muito bem transmitir interessantemente aos nossos amigos que são mais moços. E os jovens precisam, sim, aprender alguma coisa com os octogenários. E, quem sabe, com aqueles que já acompanharam a vida até os 90, 92 anos, como é o caso de Jones Tamato Leite Fernandes, minha mulher, minha esposa, que ainda trabalha, assim, advoga como consultora, assim, muito competente em empresas que se dão o estudo do direito e da administração pública. Nós vamos até onde a vida nos conduzir. E Leite Fernandes disse à filha Paula Baier outro dia. Paula Baier é procuradora da República, importante, mas continua filhinha dileta do pai, como a Georgia Baier também, que é polímata. Jorge é polímata, porque além de ser pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de São Paulo, aqui na tradicional Faculdade de Direito do Lago São Francisco, além de ser pós-graduada em Direito Penal pelas duas universidades, é também cirurgiã veterinária especializada em olhos. A Georgia se especializou em olho de cão, olho de bicho em geral. É capaz, inclusive, hoje, de pós-graduada, fazer uma ou outra cirurgia de cataratas e está a se especializar no pós-graduação. A Georgia é duplamente doutora. E Gustavo Bayer, que é um ator de teatro muito bem posto, acabei de pôr do Gustavo uma poesia na voz dele sobre Sinhá, aquela música de Chico Buarque e João Bosco, uma canção linda, com uma letra mais bonita ainda, composta pelos dois cancioneiros dos maiores que o Brasil já tem. Então, Gustavo é um belíssimo cantor, ator da Companhia do Latão. A Georgia é médica veterinária com dupla pós-graduação em Direito Penal e em olhos de cães e gatos. A Paula é procuradora da República, muito competente, aliás. E Johnny e eu somos dois octogenários. Johnny é nonagenária, porque tem 91 anos. Esperta, a cabeça maravilhosa. E uma crítica severa do Paulo Sérgio quando ele se atreve a se desequilibrar um pouquinho, que é cada vez mais raro. E por que esta conversa? Porque o Paulo Sérgio começou tocando piano, porque aos 86 anos ele está sendo obrigado a se modernizar. E eu está terminando de ler uma obra sobre inteligência artificial a nosso favor, de Stuart Russell, e leu também outra obra sobre metodologia da inteligência artificial. Leu também, dedilhou já esta revista da Conan de abril a setembro de 2020. Sai todos os meses, há 20 anos. Essa empresa é dedicada à administração pública em geral, prefeituras em particular. E estudou um pouco de piano.
que é eletrônico. Então, o Leite Fernandes é hoje um octogenário eletrônico. um USB ao pescoço, um piano eletrônico, tudo vincado na eletrônica, uma internet aperfeiçoada na medida do possível. E o Leite Fernandes enfrentando essa justiça moderna, que é uma justiça de ficção, aqui entre nós. Não se diga a ninguém, não se violente o segredo que existe em função dessas laterais da comunicação da justiça via eletrônica, mas é perfeitamente possível que um juiz esteja togado da cintura para cima e esteja de pijamas da cintura para baixo, porque ninguém vê o pijama do juiz, só vê o restolho ou a primazia da função ou da porção da toga acima da cintura. Acontece. A justiça hoje é absolutamente uma comunicação fictícia, aprimorada às vezes na comunicação entre os magistrados e as partes, todos fingindo que estão vendo o outro. Na verdade, com esforço enorme para não comprometer, de um lado, a defesa do réu, de outro lado, a justiça que é preciso ser vertida, verbal e fisicamente, embora a quilômetros e quilômetros de distância. Esta é a dança que se espera seja santamente verificada entre as partes. O juiz de um lado, os advogados do outro, o promotor público em terceira posição, os escreventes, os serventuários, a computação. No meio de tudo isso, a tentativa dos antigos, e o Paulo Sérgio é um antigo, porque é um octogenário, de não ficar vencido no passado. Embora, evidentemente, o tempo faltante para o Paulo Sérgio viver, só os santos, só os anjos, só Nossa Senhora sabem quanto tempo o maioral há de nos conceder para que nós possamos comparecer mais um pouco à convivência com os nossos irmãos. E vem aqui uma consideração final respeitante a essa tentativa, a essa busca para que o ancião não seja vencido pelo atropelo da modernidade. Essa biblioteca que o Paulo Sérgio tem aqui é boa. Eu sei que é uma bela biblioteca que há de ser deixada aos filhos, à filha, Georgia, a Paula e a Gustavo, porque Gustavo começou direito na São Francisco e não terminou. Mas é uma biblioteca que tem aqui livros como de Aubry, cirurgia da face, traumatologia, psicologia forense. Tem livros antigos, alguns deles inclusive autografados para o Leite Fernandes, Direito Penal alemão, Labor de Cour de Droit Criminel, Henrique Jiménez Ascenjo, Manual de Direito Penal, Los Delitos de Expressão, Direito Penal, Parte General de Welzel, enfim, Bettiol, livros às vezes com 100 e poucos a 180 anos de existência. E por que o Leite Fernandes olha essa biblioteca tão bonita, tão gostosa, tão saudável em matéria de intelectualização
da mente, porque isso tudo, segundo se pretende, está a desaparecer. Pretende-se que os livros impressos desapareçam aos poucos. Na Holanda, há uma biblioteca pública muito grande, numa dessas cidades quase capital da Holanda. Há uma biblioteca que não tem um só livro impresso. Toda a biblioteca é reduzida, é encartada, é hermeticamente condimentada em USB, em disquetes, nem em disquetes mais, naqueles dispositivos que passam o livro escolhido diretamente à casa ou ao computador do consulente. Então a biblioteca vira alguma coisa parecida a um banheiro ou uma banheira de mármore, em que as pessoas se resfriam dentro do ar-condicionado. Uma biblioteca, ela tem vida, esses livros têm uma existência, alguns têm origem, inclusive, muito extravagante, chegaram às mãos deste escriba por força de doação dos próprios escritores. Psiquiatria forense, o autor era amigo deste escriba, e, olhem, um livro escrito pelo próprio Paulo Sérgio, tem livros aqui, exemplares de livros que ele próprio escreveu, os diplomas que este velho profissional de direito recebeu na vida. As perebas o Paulo Sérgio esconde, as coisas ruins vão para o cesto, ficam escondidas. Só as vertentes primorosas é que são exibidas. No período em que o Paulo Sérgio começou a escrever, a pintar, esta aqui, esta velha senhora, mulher de verde preparando vingança. O Paulo Sérgio, quando a fez, estava muito zangado com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa grande mãe. Leite Fernandes tem um afeto muito grande pela OAB. Começou lá dentro em criança, amadureceu lá dentro, nos diversos cargos que lhe deram lá dentro daquela escrivania etérea, e continua, de certa maneira, vicejando nas bordas. De vez em quando vai lá, mantendo a saudade daquilo que já passou. Mas por que o Paulo Sérgio tem esta dama de verde aqui? Porque durante certo tempo isto aqui representou a Ordem dos Advogados do Brasil. Essa senhora, cansada, olhando para baixo, verrumosa, desesperançada. A Ordem precisa se revitalizar. Jovens. E nossa presidente aqui em São Paulo, nossa líder, Patrícia, de noite ronda a cidade a te procurar sem te encontrar. Era avô da Patrícia, Paulo Vanzolini, é o ídolo deste velho criminalista, Paulo Vanzolini. De noite ronda a cidade a te procurar sem te encontrar. Ronda, que é quase o hino nacional da noite paulista e da noite brasileira. Avô de Patrícia Vanzolini, presidente, ou presidenta para alguns, eleita da nossa corporação, e precisa amarrar as saias nas canelas e passar ao trabalho, vir gastando o que há de podre por aí, presidente. Este antigo escrevente de direito penal não tem mais força nas pernas para acompanhar os jovens que estão a liderar os nossos 470 mil, 500 mil inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Não tem mais perna, não. Continua vertendo um monte de ideias revolucionárias dentro deste cérebro velho. Mas, no meio disso tudo, continua vigilante, com os faróis desses olhos velhos muito atentos. É preciso que nós trabalhemos muito
Em São Paulo, sim, para cooperar com o Poder Judiciário e para vigiar também, censurar, disputar. A raiva, a ira não fazem mal nenhum. A raiva e a ira não fazem mal nenhum quando são saudáveis. A raiva, inclusive, permite a revivescência, a suavidade nem sempre é boa para o aprimoramento das nossas instituições. Dito isto, fica o Paulo Sérgio com esse USB pendurado no pescoço, com seus segredos de estilo, com seu piano eletrônico, que reaprendeu a tocar nesses 2 anos de pandemia, que aproveitou bem. Não é um polímata, o Leite Fernandes não é um polímata. Polímata é aquele que faz muitas coisas, que pratica muitas atividades intelectuais, etc. Polímata era um Leonardo da Vinci, que era escultor, era uma porção de coisas junta, terminou algumas, não terminou outras, mas era um polímata que tinha uma vantagem. Além de outras muitas, o Leonardo da Vinci, ele sabia se escudar sob o protetor que houvesse na ocasião. Era encostado nos Sforza, era sempre o protetor, o aconselhador de um rei ou de um nobre qualquer, como a grande maioria dos polímatas. Os polímatas nunca se devotaram muito ao trabalho. O polímata tinha a vantagem de, sendo muito inteligente e preparado, poder descansar, sentar e deitar-se num acolchoado protegido pelos nobres italianos, etc. E quando não protegidos pelos nobres, protegidos pelas respectivas, que se davam muito bem, inclusive, pelos protegidos dos nobres italianos e franceses. Dito isto, o Paulo Sérgio vai parar de trabalhar hoje, já são 5 horas, 17 horas e 25 minutos, já tocou um pouquinho de piano para demonstrar que ele toca o piano, não é um piano só gravador. Grava também o próprio dedilhar, mostra suas coisinhas aqui, é gostoso olhar seus livros e gosta de mantê-los sempre bem limpos, desempoeirados, fazendo companhia e dando ao escriba uma sensação de que é um homem bem fornido de uma biblioteca tradicional e não de uma porção qualquer de provimentos eletrônicos prontos a serem acesos dentro de um computador que constitui sim, uma ameaça a este velho escriba. O computador é uma ameaça ao Paulo Sérgio, que já colecionou canetas tinteiro, tinha umas 80, 90 canetas tinteiro, porque é muito gostoso escrever à mão. Dito isto, vamos sossegar um pouquinho, tentar pôr isso no ar para que os mais jovens vejam que este octogenário não é mais um competidor. Este Paulo Sérgio é uma espécie de avoengo, ou de um bisavô, porque com 62 anos de advocacia criminal, tem o direito de ser chamado, como já o foi, de Sobral Pinto de aldeia, que de um lado ofende, mas de outro lado constitui orgulho, porque Sobral Pinto foi amigo deste sobrevivente do século passado. E lá vá.